Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Aproveitar que vocês estão em pé, já queria entrar no texto da palavra, que está lá em Filipenses, capítulo 4. Semana passada, nós pregamos aqui em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6, para nós não darmos ansiosos. E hoje eu quero dar continuidade a esse texto. Nós falamos do 4 ao 9, então hoje nós vamos pegar a partir do 10 ao 13. Você que está aqui conosco, você que nos acompanha da sua casa, querendo pegar a sua Bíblia ou acompanhar aqui pelo telão, Fiquem à vontade. Graças a Deus, mais uma semana, e cada dia que passa e a gente no meio dessa pandemia, a gente tem que falar Ebenezer, Até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos estão ficando no caminho, muitos estão sofrendo. É muito ver o Marção ali, que deu um susto na gente aí. Mas que Deus abençoe, viu, Marção? O Dair estava chorando, meu filho, meu filhão, Mas está aí. Que Deus abençoe a vida do Marção, que se recuperou da Covid, o Heber também. Nós temos que continuar orando, muitas pessoas ainda na Covid. Graças a Deus as vacinas estão avançando, Muitos já estão aí tomando a primeira dose, tendo a oportunidade. Se vacine, querido. Salmo 103 diz assim, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todos os seus pecados e que sara todas as suas enfermidades. Deus, querido, Ele deu sabedoria, Ele deu capacidade para os médicos, Então, a pessoa, muitas das vezes, ela fala, não, eu não vou. Até eu fiquei, esses dias aí, eu vi uma matéria de deboche, Que muitos evangélicos estão orientando as pessoas não se vacinarem, porque é a marca da besta, E a gente vai vendo, cada coisa que as pessoas vão... A falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de conhecimento da Bíblia, faz com que as pessoas sejam facilmente enganadas por todos os lados. Enganada pelo diabo, enganada pela religião. E isso faz com que as pessoas nunca consigam viver plenamente, viver em paz. É impressionante como por todos os lados, se não é pela ignorância, muitas das vezes pelo excesso de conhecimento, que se acha melhor do que o outro também, e não aprende a depender de Deus. Então, como a gente vê, como que as pessoas sofrem. O próprio Jesus, quando Ele curou a filha de Lázaro, de Jairo, A filha de Jairo estava lá praticamente morta na sua casa. Jairo, ele era uma influência na cidade, era o principal da sinagoga, ele tinha uma importância muito grande naquela cidade, e a filha dele ficou doente e veio praticamente a óbito. E ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar que tinha um homem chamado Jesus que curava enfermos, que ressuscitava mortos. Ele mais que depressa largou tudo que ele tinha, deixou a casa, deixou os afazeres e foi atrás de Jesus. E chegando até Jesus, ele suplicou para que Jesus fosse à casa dele. E agora Jesus vai com Jairo para a casa de Jairo. E nisso, algumas pessoas estão vindo da casa de Jairo, encontram com Jairo e Jesus no caminho e falam, olha, não adianta incomodar mais o mestre, porque sua filha já morreu, não tem mais o que fazer. Aí Jairo olha para Jesus, Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, creia somente. E aí Jesus chega com Jairo na casa dele, vai ao quarto e realmente a menina está lá morta. Jesus pega na mão dela e fala, Talita cumi, quer dizer, levanta. E aí aquela menina, ela é instantaneamente ressuscitada, ela levanta. E a gente pode entender assim, pronto, fez o milagre, mas olha como Jesus ele também era racional. Ao ponto que Jesus falou para os pais, dê comida agora para a menina. Se Jesus acabou de fazer um milagre, curar, para que dá comida? Mas a gente tem que respeitar a lei da física aqui também, Nós estamos sujeitos à lei da física. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque Paulo foi picado por uma serpente que eu vou ver a cobra lá, eu vou pegar a cobra e vou deixar ela me picar e falar, eu sou crente, eu não vou morrer. Você vai morrer, querido. A hora que você orar, você vai ver Jesus face a face, Você vai estar diante dele. Então a gente tem que ter sabedoria também, tem que ter discernimento, tem que ter bom senso. Ser cristão não faz com que a gente abra mão da nossa racionalidade,
né? Tem hora que é ruim se você ser muito racional, que você fica duvidando de tudo, colocando interrogação em tudo. Mas ser muito ignorante também, né? Aceitar tudo não faz bem. Tem que ter questionamento, você tem que fazer as perguntas, né? As perguntas são mais importantes do que as respostas, muitas das vezes. Então, se você tiver a oportunidade, se vacine. Estou vendo a Raquelzinha ali, e o Weber já está bem também, Raquel? Graças a Deus também, né? O irmão da Raquel, o Weber, também deu um susto na gente, mas graças a Deus já está em casa, já está bem. E amém, querido. É por isso que nós falamos semana passada, para nós não darmos ansiosos por coisa alguma, mas colocarmos tudo diante de Deus, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo que rouba a nossa paz, tudo aquilo que tira a nossa alegria, tudo aquilo que nos deixa ansiosos, preocupados, a gente tem que colocar diante de Deus. Reconhecer que sozinho nós não conseguimos e pedir a ajuda dEle. Amém? Então eu queria dar continuidade lendo a partir do versículo 10, Filipenses 4:10, né? Você que está aqui, que Deus te abençoe. Você que nos acompanha da sua casa também, que Deus te abençoe. Paulo escreve assim, Filipenses 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha só o que Paulo está falando. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstâncias. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja ela bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos, meu Deus, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa, para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para entendermos e compreendermos tudo o que o Senhor quer nos revelar através dessa palavra. Tira de nós toda a distração, pensamentos contrários, seta do inimigo. Abençoe todos que estão aqui, meu Deus, nos ouvindo presencialmente, quanto aqueles também que estão nos seus lares, nos acompanhando, que de uma maneira muito singular e única o Senhor fale em cada vida e em cada coração. É no teu nome que pedimos e já te agradecemos. Amém? Podeis assentar, queridos. Tem um ditado que diz que se você não aprender a ser feliz pelo que você já tem, você nunca vai ser feliz. Você sabe que a felicidade é um mito que as pessoas ficam sempre buscando, né? Então as pessoas têm aquele mito, se eu conseguisse aquilo, eu seria mais feliz. Até tem um livro que eu estou lendo, é muito bom, do Max Lucado, né? Que tem muita coisa que eu estou pregando, que eu vi nesse livro, que é o fim da ansiedade, e ele ensina muitas coisas. E aí, num dos capítulos, ele fala que o maior rio do mundo não é o rio Nilo, nem o rio Amazonas, nem o rio Mississippi. O maior rio do mundo é um rio chamado Quem Dera. É um rio intransponível, né? É aquela mania que a gente tem de falar quem dera. Quem dera eu tivesse isso, quem dera eu tivesse aquilo, eu seria mais feliz. E muitas das vezes a gente fica diante desse rio. Eu já pesquei muito, hoje nem tanto. Gostaria de pescar mais, né? Mas e é impressionante. Às vezes eu ia pescar e aí você estava na beira do barranco, você viu o cara lá no meio do rio de barco, você ficava olhando ele lá e falava assim, ó, quem dera eu estivesse lá no barco. Acho que lá está dando mais peixe, porque aqui no anzol não está puxando, o peixe não tá fisgando. E aí outras vezes você vai de barco, aí você está lá no meio do rio. Aí você olha o cara lá na sombra, debaixo de uma árvore, no barranco. E aí você está lá no meio do rio e fala, quem dera eu estivesse lá debaixo daquela sombra, está esse sol aqui, não estou pegando nada. O cara lá no barranco deve estar pegando alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos esse espírito de descontentamento.
A gente não consegue se regozijar. A maior estratégia do diabo é jogar esse laço. Ele sempre está nos induzindo a achar que está faltando alguma coisa. E a gente sempre está em busca de algo para realmente suprir talvez aquele vazio, aquela ânsia, aquele desejo que a gente tem de ser, que aquilo vai trazer felicidade, que aquilo vai proporcionar alegria ao nosso coração. A gente tem a impressão que se a gente superar, se a gente passar esse rio, quem dera, né? Aí nós vamos chegar na vida boa. Se a gente passar para o outro lado, se a gente passar para outra margem, aí nós vamos ter a vida boa. Como se nós estivéssemos à margem, olhando aquele rio imenso e falando, a coisa boa está lá do outro lado. Quem dera eu estivesse lá do outro lado, mas não dá para mim passar nadando, eu não consigo, vou esperar a balsa chegar, vou esperar o barco me levar. E aí de repente, talvez você até consiga chegar do outro lado, mas quando você chega lá, você se ilude. Você vê que não era aquilo, aí você imagina uma outra situação. Então as pessoas ficam muito nessa, quem dera. E essa palavrinha a gente usa muito, né? É impressionante como a gente fala isso. Hoje até a Amanda falou isso, né? Quem dera eu ganhasse na loteria, né, Amanda? Quem dera eu ganhasse na loteria. Tem muita gente que pensa assim, né? Quem dera eu ganhasse na loteria, eu seria mais feliz. O que a gente imagina? A gente imagina que se ter dinheiro a gente vai ser mais feliz. Mas se a gente olhar para a vida de muitas pessoas que têm dinheiro, não quer dizer, lógico que o dinheiro ajuda, mas o dinheiro não é sinônimo de felicidade. O dinheiro talvez ele é sinônimo de suprir algumas necessidades, de proporcionar uma vida melhor, mas não quer dizer que o dinheiro vem acompanhado de felicidade. Haja vista que nós vamos ver muitas pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, mas extremamente infelizes. Eu já contei a história para vocês de uma situação que eu li no livro, né, do Fausto Rocha, que ele fala, eu conheço uma pessoa tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. E aí ele conta a história de um amigo dele, que foi para a capital, saiu do interior de uma vidinha simples, ele, a mulher e 2 filhos pequenos, um casal de filho pequeno, e foi para a capital, e lá ele se dedicou, trabalhou, ralou, montou uma empresa, foi extremamente bem sucedido, ganhou muito dinheiro, só que com 16 anos a filha dele sumiu, fugiu de casa, sumiu e nunca mais voltou. Com 18 anos o filho dele morreu de overdose de cocaína, e a esposa, depois de 2 anos, morreu de depressão. E esse homem, ele tinha muito dinheiro, ele foi extremamente bem sucedido financeiramente, mas olhando para a família, olhando para a estrutura familiar dele, ele se sentiu o mais miserável de todos os homens. Às vezes as pessoas chegam e falam, se eu tivesse R$1 milhão, eu seria mais feliz. Eu falo assim, olha, você pode ter. Vende um braço seu por R$1 milhão. Não, vende um olho seu por R$1 milhão. Vende uma perna sua por R$1 milhão. A pessoa, ela não quer abrir mão. Por quê? Porque ela percebe que o que ela tem vale muito mais que dinheiro. E é isso que a gente precisa começar a entender. Porque senão nós vamos ficar nessa busca desenfreada, nessa areia movediça. Sabe aquela coisa, quanto mais você se mexe, mais você afunda. Né? Quanto mais você tenta sair, mais você entra no buraco. Quanto mais você busca a felicidade nessas coisas, mais infeliz você vai ficando. Porque outra hora você era infeliz porque você não tinha. Agora você é infeliz, não só porque você tem uma coisa que você já não almeja mais, que perdeu a graça, mas que agora você também tem a conta daquela coisa para pagar. Então você é duplamente infeliz. Porque uma das coisas boas da vida é a gente não ter tudo. Sabia? Senão a vida fica monótona, a vida fica sem graça. Até o Philip Yancey, que é um outro autor, eu já falei muito dele aqui também, ele tem um livro com o título Senhor, obrigado pelas minhas orações não atendidas. E eu também agradeço muito a Deus por muitas orações que eu fiz que Ele não atendeu. E graças a Deus que Ele não atendeu como eu pedi. Porque hoje eu vejo que se Ele tivesse atendido, desculpa o termo que eu vou usar, mas eu teria me lascado. E a gente tem essa imaturidade, a gente tem essa ignorância de achar que algo vai melhorar a nossa vida, que algo do lado de fora vai fazer a gente ser mais feliz, vai fazer a gente ser mais contente. Mas muitas das vezes é que nos falta uma clareza do Evangelho, nos falta uma convicção do Evangelho. E é isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo.
Então, se você quer ser feliz, hoje eu quero falar para você o segredo da felicidade. Sabe que segredo é aquela coisa que você chama a pessoa e você fala no ouvido dela, né? Baixinho, eu vou te contar um segredo. E aí você conta um segredo para ela. E Paulo está falando exatamente disso. Ele não está falando assim, eu descobri uma técnica, eu descobri uma fórmula, eu descobri uma maneira. Ele está falando assim, eu descobri o segredo. É como se algo estivesse protegido, guardado. É como se as pessoas não tivessem acesso. E de repente Paulo tem esse acesso. Ele descobre esse algo. E ele quer passar esse algo para todo mundo. E esse segredo agora, ele torna... Ele torna acessível a todos. Todos agora podem usufruir desse segredo que ele descobriu. E você tem que entender que quando nós falamos do apóstolo Paulo, nós estamos falando de uma pessoa extremamente bem sucedida. O apóstolo Paulo, naquele momento, naquelas circunstâncias atuais, nós temos que entender que Paulo, ele tinha saído da escola de Gamaliel. Gamaliel, vamos imaginar que era a Forci, né? Era a escola top, a mais cara. Ele estudou na melhor escola, ele teve os melhores professores, ele tinha dupla nacionalidade. A mãe dele era judia e o pai romano, então ele tinha dupla nacionalidade. Ele era tanto judeu quanto romano, então ele tinha um prestígio, tanto pela religiosidade, porque ele era um camarada que conhecia a lei, que sabia extremamente tudo do Torá, né? Ele conhecia o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tossir aqui, o pessoal já sai correndo. Então a gente imagina que Paulo era um camarada extremamente realizado e feliz. Estudou na melhor escola, tinha prestígio, era reconhecido, era poliglota e era um perseguidor do evangelho. Ele tinha raiva dos cristãos. Onde ele via cristão, ele ia lá, ele perseguia, ele colocava na cadeia. Lá em Atos 9 a gente vê que ele estava, em Atos 6 a gente percebe que ele estava onde? Ele estava exatamente no apedrejamento de Estevão. Estevão, que era um discípulo da igreja naquela época, ele foi apedrejado em praça pública porque ele estava falando de Jesus, ele estava pregando o evangelho, e as pessoas começaram a atacar a pedra e Paulo estava ali junto. Paulo presenciou Estevão morrendo, glorificando a Deus, e aquilo mexeu com o psicológico de Paulo. Até que Paulo ele tem um encontro genuíno com Cristo. Na sua ânsia de perseguir os cristãos, ele tinha alguns soldados junto com ele, ele tinha autorização das autoridades para entrar nas casas, para entrar nos templos, para derrubar tudo, para tocar fogo, para quebrar e para levar preso. E ele, numa empreitada dessa, numa estrada a caminho de Damasco, que era uma cidade, ele está no seu cavalo, ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. Ele está no cavalo e de repente o cavalo para, ele vê um clarão, e aquele clarão faz com que ele caia do cavalo e ele fique cego. A luz é tão forte que ele não consegue ver. E aconteceu só com ele, os outros soldados, amigos dele ali, Paulo, o que está acontecendo? E ele vendo aquele clarão que ele não conseguia distinguir. E desse clarão sai uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo, né, que era o Saulo que se transformou em Paulo, Saulo fala: mas quem és tu para que eu persiga? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Vai para Jerusalém, vai lá na rua direita, você vai ir na casa de Ananias, e eu vou falar, e Ananias vai te explicar, Ananias vai te ensinar, Ananias vai falar do evangelho para você. E Paulo vai, por 3 dias ele fica lá, e aí depois Ananias ora, ele volta a ter visão. E agora aquele que era perseguidor do evangelho, ele tem essa luz do evangelho dentro dele, agora ele passa a ser um pregador do evangelho. Ele fica 13 anos estudando, ele fica 13 anos aprendendo, ele fica 13 anos convivendo com os discípulos para entender as histórias, para ouvir as histórias, porque Paulo ele não teve como Pedro, como Tiago, como Filipe, como André, como João, ele não teve uma convivência com Cristo. Ele não andou com Jesus literalmente.
Ele só teve esse encontro com Jesus na estrada do caminho de Damasco. Mas, no entanto, Paulo, olhando para a Bíblia Sagrada, olhando para a vida de Paulo, olhando para a vida dos discípulos, a gente percebe que Paulo, ele conseguiu ter uma clareza total do Evangelho. Ele conseguiu entender o Evangelho de uma maneira clara e perfeitamente. E é isso que Paulo está nos ensinando. E agora, dentro desse contexto aqui que eu estou falando para vocês, eu já estou falando de um apóstolo Paulo que já está velho. Eu já estou falando do apóstolo Paulo que já está no fim de carreira. Eu já estou falando de um homem que ele não está num resort. Ele não está numa praia paradisíaca. Ele não está gozando da sua aposentadoria, do seu jubilado pastoral. Não. Ele escreve aos Filipenses de dentro de uma cadeia. Ele está preso em Roma. Ele está escrevendo uma carta para a igreja de Filipos, que era uma igreja que ele tinha fundado nas andanças dele. Paulo foi um dos maiores missionários que mais implantou igreja em toda a Ásia. E agora ele está escrevendo uma carta aos Filipenses. E nessa carta ele está agradecendo aos Filipenses. Por quê? Porque os Filipenses mandou uma oferta para ele. Mandou algo para suprir a necessidade. Mandou um jumbo para ele na cadeia. Eu falei, mandou um jumbo para ele lá na cadeia. E agora ele está lá, tão contente que ele manda essa carta para os Filipenses. Ele escreve essa carta e ele agradece. Só que ele agradece falando exatamente isso. Ele agradece ensinando. Ele agradece exortando. Ele agradece explicando. Ele fala, olha, obrigado pelo que vocês me mandaram. Eu estou muito agradecido pela doação de vocês. Ela chegou até a mim. Eu não estou falando isso para vocês porque eu estou passando necessidade. Não é nada disso. Porque eu já aprendi. Eu já aprendi a viver em toda qualquer situação. Eu sei ter em abundância, quanto eu sei também ter escassez. Eu sei ter fartura, como eu também sei ter necessidade. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha o ensinamento que ele está dando para essa igreja. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Para nós sairmos à margem desse rio, quem dera, para nós pararmos de ficarmos ali, olhando e por imaginando algo lá na frente e não usufruirmos do maior presente que nós temos, que é o agora, o já. Deus, quando Ele falou lá no Monte Sinai, quando Ele fala com Moisés, e Moisés fala, mas eu vou falar para Faraó, e eu vou falar que o Senhor é quem? O Senhor está mandando eu ir lá, chegar para Faraó e falar, liberta o meu povo, que Deus está mandando o Senhor libertar o povo para ir adorar Ele no deserto. Eu vou falar quem? Aí o que Deus fala? Você vai simplesmente falar, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Lá em Hebreus capítulo 13, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. E quando a gente aprende isso, as coisas vão mudando. Então a gente fica nessa situação que a maioria da população fica. É como se a gente estivesse na margem desse rio e falasse assim, quem dera eu ganhasse na loteria, aí eu teria uma vida boa, eu compraria uma casa, eu compraria um carro, eu viajaria o mundo, aí eu teria uma vida boa, aí minha vida seria maravilhosa. Quem dera eu fosse mais magro, aí eu teria mais saúde, eu poderia comer mais, eu teria uma vida boa. Quem dera eu casasse, aí eu teria uma vida boa. Aí tem uns casados, quem dera eu separasse, aí eu teria uma vida boa. Aí tem aqueles que não têm filho, quem dera eu tivesse filhos. Aí tem aqueles que já têm filho, quem dera meus filhos casem logo para eu ficar sossegado em casa. Está entendendo? O cara está trabalhando, e aí ele fala, quem dera minha aposentadoria já chegasse para mim já ficar aposentado. Aí ele aposenta, e ele fala, quem dera arrumasse um bico, eu não aguento mais ficar em casa. E a mulher ainda está orando para ele ir trabalhar mesmo. Quem dera meu marido arrumasse um serviço para sair de casa. Então nós ficamos essa margem dessa quem dera, eu teria uma vida boa. Ai, quem dera eu mudasse de casa, eu teria uma vida boa. Quem dera eu mudasse de bairro, eu teria uma vida boa. Quem dera eu comprasse esse carro, eu comprasse essa casa, eu teria uma vida boa. Para com isso, querido. Isso é uma ilusão. Isso é correr atrás do vento. Vai ler Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2 conta a história de nada mais, nada menos do que... De quem? Salomão. O homem mais rico que já viveu nessa terra. O homem que possuiu tudo que um ser humano possa imaginar. Salomão, ele tinha essa do quem dera. Só que ele não era quem dera, ele conseguia.
Só no que ele pensava, no que os olhos dele, ele conta que tudo aquilo que os olhos deles viu, tudo aquilo que o coração dele desejou, ele não negou. Ele simplesmente atendeu todos os desejos do seu coração. Então Salomão, ele achou que o segredo da felicidade era mulheres. Aí ele casou com uma, falou, legal, o negócio é bom. Casou com mais uma. E foi casando, até que casou 700 vezes. Você imagina isso? Salomão casou 700 vezes, tinha 700 esposas. Quando a gente fala isso, as pessoas, pastor, duvido, querido, isso é história. Não estamos aqui falando de ficção, estamos falando aqui de realidade. Isso é história dos hebreus. Salomão foi um rei de Israel que existiu. O livro do Flávio Joséfos fala muito desse, que é um historiador hebreu. Às vezes a pessoa ela vê algumas histórias na Bíblia e parece que é impossível de acreditar. E o cara fica imaginando, mas pastor, eu só tenho uma e não dou conta. Como o cara tinha 700? Sei lá o que ele tomava, querido. Mas está lá, o camarada teve 700 esposas. Isso não quer dizer que ele tinha relação com todas as esposas todo dia. Muitas das vezes, querido, ele teve uma relação, um envolvimento com aquela esposa e nunca mais viu. Porque ele tinha um palácio só para as mulheres. Depois você vai aprender o que é eunuco, né? Não vou me ater aqui. Ele tinha os eunucos que cuidavam do palácio dele. Eunuco era os homens castrados, pronto. Que ele deixava cuidando das mulheres. Ele tinha um palácio só de mulher. E aí, quando ele tinha vontade, lá, hoje traz a loira, hoje traz a morena, e no outro dia, não, hoje traz a ruiva, e assim vai indo. Assim foi Salomão. E como se não bastasse os casamentos, ele deu aquele pulinho fora da cerca, porque a pessoa fala assim, mas depois que casa, perde a graça, né? Ele deu aquele pulinho, porque ele, além das esposas, ele teve 300 concubinas, que foi mulheres que ele não casou, mas que ele viu e falou, gostei dessa, traz para mim. Então o camarada teve 700 esposas. E não adianta você ficar aí e falar, eu queria ser Salomão. Para de ser babaca, rapaz, você não ia aguentar isso não, né? Não fique nessa ilusão, não. O camarada é conhecido como o homem das 1000 mulheres. E a impressão que dá é que Salomão era um camarada extremamente feliz, que chegou no final da vida tranquilo. O cara teve 1000 mulheres, é o sonho de todos os homens. Como é que é? Eu já tive mulheres de todas as raças, as cores, as idades. Quem que é que canta, Baiano? Você que cantava? Martim da Vila? É. Você já cantou essa música, Baiano? E Salomão foi esse cara que teve mulheres de todas as cores, de todas as raças, todas as idades. Vinha da Etiópia, ele casava. Ia lá no Egito visitar o faraó, via a filha do faraó, já casava, já virava faraó, já virou sogro dele. E todas as nações circunvizinhas, ele foi casando com a filha dos reis, E isso fez com que ele fosse um homem que teve paz. Salomão foi o único rei que não pegou na espada, não precisou entrar em nenhuma batalha. No reinado de Salomão, ele não participou de nenhuma guerra. Não teve guerra no reinado de Salomão. Só quando ele morre, que aí Jeroboão e Roboão, né? Roboão era o filho dele, Jeroboão era um general lá que ele tinha exilado. E aí depois que ele morre, que o filho dele desentende com esse Jeroboão, e aí o reino é dividido, as 12 tribos é dividida, e ali eles começam a guerra. Mas no reinado de Salomão não teve nenhuma guerra. Aí você vai falar assim, mas mulher não é tudo, então vamos falar do aspecto financeiro. Naquela época eles não tinham Lamborghini, eles não tinham Ferrari, eles não tinham Jaguar, eles não tinham Puma. Os carros deles eram cavalos. Os carros eram cavalos. E Salomão fala que ele teve os melhores cavalos, as melhores éguas do mundo naquela atualidade. As melhores raças ele foi comprando, ele foi adquirindo. O estábulo de Salomão, as éguas de Salomão, até as mulheres aí, às vezes ficam constrangidas, né? Quando a gente fala, quando o marido chega com todo aquele sorriso e fala assim, minha égua faraônica, né? Aí a mulher se ofende, me chamou de égua. Querido, preste atenção, a égua de Salomão, ela era cuidada, ela era tomada banho, ela tinha brinco. As éguas de Salomão, elas tinham colares de ouro, né? Você tem essas bijuterias aí que seu marido te deu, as éguas de Salomão era tudo ouro. Por isso que fala, então quando seu marido te chamar de égua faraônica, é um elogio, tá? Ele não está te ofendendo, é um elogio. Então as éguas de Salomão eram éguas
totalmente bem cuidadas, bem tratadas. E ele teve tudo quanto é tipo de cavalo de égua que você possa imaginar. Camelos, ovelhas, boi, tudo que você imaginar de financeiramente ele teve. Teve uma ocasião que a rainha de Sabá, lá da Etiópia, ela sai da Etiópia, ela ouviu falar de Salomão, que Salomão era um homem muito inteligente, muito sábio, e ela quis conhecer ele pessoalmente. E ela sai da Etiópia e leva presente. Então, só para você entender, é como se ela tivesse levado uma carroça de ouro. Vamos imaginar que ela trouxe 2.000 quilos de ouro para Salomão. E agora ela vem, visita Salomão, fica ali, vê a sabedoria de Salomão, fica algum tempo ali, talvez até meses. E aí quando ela vai embora, ela fala algo para Salomão. Ela fala, olha, eu ouvia falar que você era inteligente, ouvia falar que você era sábio, mas agora te conhecendo pessoalmente, convivendo esses meses aqui com você, eu descobri que você é infinitamente mais inteligente, mais sábio, mais poderoso de tudo que eu ouvi. E aí quando ela vai embora, ele dá um presentinho para ela. E é 20 vezes mais do que ela deu para ele. Então, como se ela tivesse trazido 2.000 quilos de ouro e ele deu 20, 40 mil quilos de ouro para ela levar. Ao ponto que ela veio com uma carroça e voltou com 10, para você ter ideia. Salomão foi o que construiu o templo, gente. Você sabia que as portas do templo de Jerusalém, quando Salomão construiu, elas eram de ouro maciço. Todos os utensílios do templo, eles eram de ouro, de pedras preciosas. Então, nós estamos falando aqui de um homem que foi extremamente bem sucedido financeiramente. E se você falar assim de projetos, ele fala que ele fez os maiores projetos. Ele projetou os palácios, ele tinha o palácio dele, tinha um palácio das mulheres dele, tinha um palácio que ele, a corte lá, que ele resolvia os conflitos, que ele intermediava como juiz. Então, tudo que você imaginar que um ser humano possa querer, Salomão foi aquele cara que quis e conseguiu. Ele fala assim, tudo que o meu coração desejou, tudo que os meus olhos viu, eu não neguei. Então tudo aquilo que foi possível, tudo aquilo que estava ao alcance, ele alcançou. Mas ele chega no final da vida dele, já com a sua idade avançada, e ele olha para tudo que ele fez. Os jardins, os palácios, os servos criados em casa, os empregados, o exército que ele tinha, os bens materiais que ele tinha, as éguas que ele tinha, as mulheres que ele casou. E aí depois que ele chega a uma conclusão e ele olha e fala assim, foi tudo vaidade, foi tudo aflição, foi como correr atrás do vento. E é exatamente isso que muitos vivem hoje. Vive na mesma situação de Salomão. Quem dera eu tivesse isso, aí eu teria uma vida boa. Quem dera eu tivesse isso. Então nós estamos sempre a uma quem dera de distância. Parece que é algo que a gente não está na nossa mão, e a gente acha que quando estiver na nossa mão, aí nós simplesmente seremos felizes, aí nós simplesmente vamos estar vivendo a vida boa, aquela vida que nós gostaríamos de ter. Então nós parece que estamos a uma compra da vida boa. Quando eu comprar isso, aí a minha vida vai ser boa. Nós estamos a um romance da vida boa. Quando eu arrumar o meu príncipe encantado, a minha princesa encantada, aí eu vou ter a vida boa. Quando eu arrumar o meu emprego, aquele emprego para ganhar 20 mil reais e trabalhar 4 horas por semana, aí eu vou ter a minha vida boa. Então nós estamos sempre a uma distância da vida boa. Estamos sempre a um quem dera da vida boa. Quem dera eu conseguir isso, quem dera eu conseguisse aquilo. E na verdade, querido, esse rio, ele sempre vai estar na nossa frente. A gente tem que parar de olhar do outro lado da margem e olhar para o lado de cá. E falar, poxa, eu estou aqui. Estou com os meus pés, estou com os meus braços, estou comendo, estou bebendo, estou me vestindo. Paulo fala isso lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 15, ele diz, o que ele fala no capítulo 5? Ele diz o seguinte, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, tendo comida, e com que se cobrir, estejais com isso contente. E a gente consegue se contentar com tão pouco? Eu creio que ninguém aqui deixou de comer no dia de hoje. Todos aqui se alimentaram. Todos nós temos mais de 3 refeições diárias. E todos nós temos roupas que a gente abre o guarda-roupa e fica escolhendo o que vai vestir.
E antigamente a pessoa não escolhia o que vestia, ela vestia o que tinha. Hoje não, hoje a gente escolhe. A gente escolhe a roupa do frio, a roupa do verão, a roupa do inverno, a gente escolhe a roupa da festa, a roupa da igreja, a roupa do mercado, a roupa da academia, a roupa do banheiro, o pijama para dormir. Mas naquela época as pessoas tinham malemar, querido. Paulo está falando que tendo sustento e uma coberta que é para te cobrir do frio, não está falando nem de casa. Se você tiver uma coberta para se cobrir na noite fria, no relento, quando você estiver dormindo na rua, fica contente, cara. Tendo sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Então vamos sair da margem desse rio do quem dera eu tivesse isso, quem dera eu tivesse aquilo, e vamos realmente usufruir de uma vida boa, porque nós temos uma vida boa. Está lá em João 10:10, Jesus fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham uma vida boa, uma vida em abundância. E nós temos que usufruir dessa lei que Deus nos deu, desse privilégio que Deus nos deu. E quando nós vamos conseguir isso? Quando nós mudarmos aqui, metanoia, mudar o nosso entendimento. A vida boa, que sabe quando ela começa? Ela não começa quando as minhas circunstâncias mudam. Não. A vida boa não começa porque eu estava desempregado, não tinha dinheiro, agora arrumei um emprego, estou bem sucedido, estou ganhando bem. Não, a vida boa não começa assim, que você vai ver muitas pessoas trabalhando, pedindo para ficar em casa, que não aguenta mais o estresse do trabalho. Estão morrendo de estresse, estão morrendo de infarto no trabalho, de tanto nervoso que passa no trabalho. A vida boa começa quando a minha atitude muda em relação às circunstâncias. Até tem um livro também, que é O Poder da Ação, do Paulo Vieira, e ele fala o seguinte, que existe uma lei 90-10. O que é isso quer dizer? Que tudo que acontece com você não é importante. As coisas que acontecem com você, 90% delas não é tão importante. O que é importante é os outros 10%. Então, o importante não é quando eu bato o carro. Então, eu bati o carro, foi lá, amassou tudo o carro, graças a Deus não me feri, mas o carro ficou bagaçado. Aquilo ali, querido, equivale a 90%. Na verdade, aquilo ali equivale a 10%. 90% equivale à maneira como eu reajo em relação àquilo. Se eu sair do carro brigando, se eu sair do carro revoltado, se eu sair do carro arrancando cabelo, discutindo com a pessoa que bateu em mim, aí eu vou arrumar um outro agravante, eu vou ficar estressado, eu vou brigar, eu vou até agredir a pessoa fisicamente, talvez, no nervoso. E eu posso sair do carro simplesmente com calma. Não, ninguém se machucou, fica tranquilo, são só danos materiais. Se você tem seguro, se não tem, fique em paz, a gente dá um jeito. Isso daqui é tudo perfumaria, isso tudo vai ficar, isso não é importante. Importante, o senhor não se machucou, eu também não machuquei, e agora tudo a gente dá um jeito. A maneira como a gente reage é mais importante do que o que acontece. Estão me entendendo? A maneira como nós reagimos em relação àquilo que acontece é mais importante do que propriamente o que acontece. Até eu vi uns dados, que hoje as pessoas estão sofrendo muito mais nos hospitais, não é nem por causa da Covid, mas por causa da ansiedade da Covid. As pessoas estão sendo muito mais entubadas, não é porque o vírus chegou no pulmão e está fazendo... Não, elas ficaram tão aflitas, estão com tanto medo, tão ansiosas, que a respiração foi forçando, e aí elas precisaram ser entubadas. Então, olha como é importante a gente saber como enfrentar qualquer situação. Então, as circunstâncias não determinam a minha vida. O que determina a minha vida é como eu reajo em relação às circunstâncias. A atitude que eu tenho em relação ao que acontece comigo é mais importante do que propriamente aquilo que acontece comigo. É como eu reajo com aquilo que acontece comigo. Faz toda a diferença. Todos vocês sabem que nós temos a Amandinha ali, que é a nossa filha, extremamente especial aos nossos corações, a nossa lapidadora, aperfeiçoadora. E a Amanda, ela tem uma deficiência física, ela não enxerga. E tem muitos pais que têm filhos deficientes. E isso fez com que eles ficassem totalmente revoltados, angustiados, descontentes com a vida, bravos, pessoas antipáticas. Mas a gente escolhe. Sabe aquela história, se te derem um limão, o que você faz? Uma limonada. A gente tem que começar a aprender isso, querido.
Porque é o que eu estou falando, o importante não é o que acontece, é como a gente reage àquilo que acontece. Então a gente tem que aprender a lidar. Perdi o emprego, amém, Deus tem algo melhor para mim. Porque se eu sou cristão, se eu creio na palavra, se eu acredito no Evangelho, se Jesus é o meu Senhor, se Jesus é o meu Salvador, se eu tenho consciência que meu nome está escrito no livro da vida, eu vivo Romanos 8:28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Eu tinha uma frase lá no meu gabinete na prefeitura que dizia assim: na vida nada é em vão, se não é bênção é lição. E é verdade, nada é em vão, se não é bênção é lição. Toda a gente aprende, vamos olhar para as coisas de uma maneira diferente. As coisas não são, a gente olha, vamos imaginar lá o tal do Lázaro, né? Vixe, falei o nome dele, já tem gente aí arrepiada. Ai, será que eu vim para a igreja, ele pulou na minha casa, escondeu debaixo da minha cama? Tem gente que vai chegar em casa e vai olhar debaixo da cama, né? Com medo do Lázaro. Aí no meu trabalho, umas pessoas falam: não, se desse 10 mil reais, eu ia caçar esse cara. Aí eu falei: meu Deus do céu, né? É a cabeça do ser humano. Eu ia matar, ia não sei o que, fazer isso, fazer aquilo. Então a gente transformou o Lázaro num inimigo, num homem mau, num homem ruim, num desgraçado. Mas o Lázaro, querido, sabe que ele é um pobre, miserável, cego, desgraçado e nu, pecador como eu e você. Você acha que uma pessoa que faz o que ele fez é uma pessoa que está feliz, é uma pessoa que está bem, é uma pessoa que está em paz? Então nós temos essa mania de julgar, de condenar, de falar dos outros, de se irritar com os outros. E a gente esquece que nós somos todos farinha do mesmo saco. A gente tem que se compadecer, a gente tem que ter misericórdia. A gente está agindo como aqueles que não têm Deus agem. Jesus, ele teve paciência com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com o fariseu, com o escriba. Jesus, ele foi diferente. Eu não posso agir da maneira que eu acho que eu tenho que agir. Eu tenho que olhar para Jesus. Jesus é a chave hermenêutica. Então, da maneira que eu vou agir, eu olho para Jesus como Jesus iria agir. E eu tenho que agir igual. Porque eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E uma das coisas que a gente tem que aprender com Cristo é isso. Você lembra que o que Jesus fez quando não tinha pão? Quando ele fez a primeira multiplicação de pães, que ele estava lá, as pessoas ouvindo ele pregar, e já era tarde. Filipe chegou para ele e falou: Jesus, despede a multidão, porque não tem pão. Já é tarde, o pessoal está com fome, aonde que eles vão comer? Estão praticamente o dia inteiro aqui ouvindo o Senhor falar. E Jesus falou: Filipe, dá a eles de comer. Aí Filipe falou: por acaso eu teria tanto de dinheiro, eu iria agora em todas as padarias, compraria todo o estoque, traria pão aqui para eles comer? Isso é impossível. Isso é impossível, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí o que Jesus fez, querido? Jesus, ele não deu graça quando todos comeram. Jesus, ele deu graça por aqueles 5 pães e 2 peixinhos daquele menino, aquele pouquinho. Preste atenção nisso. Ele agradeceu por aquele pouquinho. Ele agradeceu por aquela mixaria. Ele agradeceu por aquele alimento daquele menino que não dava nada. Quando ele falou: vê aí quem tem alguma coisa, é o menino. Eu trouxe um lanchinho de casa. Minha mãe, a hora que eu saí, minha mãe deu um borná aqui, colocou uns pãozinhos aqui, um peixinho. Pelo menos para mim eu tenho. Mas já que é para dividir, tá aí, vamos dividir para essas 5.000 pessoas. Aí Jesus pega aqueles pães, aqueles peixinhos, que dava um cestinho, talvez cabendo ali na palma da mão, levanta ao céu e fala: graças te dou, ó Pai. E aí de repente aqueles pães, aqueles peixes começam a se multiplicar e 5.000 pessoas comem. Mas isso nós estamos falando de aproximadamente 15 a 20 mil pessoas, porque eles não contavam mulheres nem crianças, eles contavam só homens. E sabe o que aconteceu? Depois sobrou ainda 11 cestos cheios de pães. Mas Jesus deu graça pelo pouco. A gente está esperando fazer as coisas só quando a gente tiver muito. A gente fala assim: eu queria tanto ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Eu queria tanto ajudar o meu vizinho que está passando necessidade. Eu queria tanto ajudar o meu parente. Mas eu ganho tão pouco, querido. Se você não ajudar no pouco, você nunca vai ajudar no muito. Se você não aprender a dividir com aquele que não tem, e dividir, eu não estou falando assim, estou falando dividir. Dividir o que é? Não é ter 2 pão
e você dar um e ficar com o outro. Dividir é você ter um pão só, cortar no meio e dar para o outro. Você comer menos para suprir a fome do outro. É isso que Jesus nos ensinou. Então, quando a gente vai aprendendo com Jesus, a vida vai ficando mais leve. As situações vêm, as crises vêm, a tempestade vem, o vendaval vem, as circunstâncias mudam toda hora, mas você está ali, ó, como aquele barco com uma âncora bem firmado. Então o barco está lá no meio do rio, vem o vento, bate no barco, ele balança para lá e balança para cá, e vai a chuva, mas ele não sai do lugar, porque ele está ancorado. Ele está ali bem firme, e Jesus é a nossa âncora. E é quando eu tenho essa gratidão, quando eu paro de viver na ansiedade, ai se eu tivesse isso, quem dera eu tivesse aquilo, quem dera eu conseguisse isso, quem dera eu conseguisse aquilo. Quando eu saio dessa crise de ansiedade do quem dera, e começo a olhar para o que eu já tenho, e começo a falar, Senhor, obrigado. Porque apesar de eu não ter 10 pares de sapato, eu tenho 2 pés que podem calçar sapato. Tem muitas pessoas que não têm pés que podem calçar sapato. Apesar de eu não ter todas as roupas que eu gostaria de ter, eu tenho roupas que me aquecem no momento do frio, eu tenho roupas que suprem a minha necessidade do dia a dia, enquanto outros não têm. E aí você começa a ser grato. A hora que você olha e começa a se alimentar e vê o que você tem na mesa, e talvez você não tenha o caviar, você não tem o bacalhau, você não tenha a comida imaginária aí que você acha que vai trazer. Para aqueles que já comeram caviar e bacalhau, sabe que a melhor coisa é um macarrão com sardinha, né? Perto do bacalhau, né? E do caviar, eu prefiro um macarrão com sardinha, gente. Já comeu um macarrão com sardinha na fome? Pelo amor de Deus. E aí você começa a agradecer. Aí, querido, você vive o hoje, você vive o presente. E aí você descobre o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é ser contente com aquilo que você já tem. É você agradecer a Deus. A hora que você reclamar do emprego, fala, Senhor, obrigado que eu tenho emprego. A hora que você for reclamar da comida, agradeça, obrigado que eu tenho comida. A hora que você for reclamar do marido, obrigado que eu tenho marido. A hora que você for reclamar da esposa, obrigado que eu tenho esposa. A hora que você reclamar do filho, obrigado que eu tenho filho. Mude o seu vocabulário, mude a sua maneira de ver as coisas. Comece com gratidão. A gente vence, a gratidão, querida, ela melhora até a nossa autoestima. Pode olhar, existem 2 tipos de pessoas, os gratos e os ingratos. Os gratos é aqueles que eles estão felizes, estão sempre felizes, eles estão sempre sorrindo. Fura o pneu, o cara passa, você passa perto do cara, o cara está lá trocando pneu, você fala, beleza, está lá com a mão tudo suja, tudo preto, está lá e sujou tudo, mas está lá trocando pneu feliz. Aí o outro fura o pneu, está lá, desgraça de pneu, porcaria de caça, porcaria, foi furar e não sei o que, e está lá, e com vergonha, não querendo que ninguém veja ele trocando pneu do carro, extremamente infeliz, extremamente bravo, angustiado. E às vezes o outro, o pneu é um Fusca e ele está feliz. O outro está com uma Cherokee, está com um carrão lá e está infeliz. Porque a felicidade não tem nada a ver com o que você tem. A felicidade é uma decisão. É uma decisão que você decide. Porque é você que decide. É você que decide ser grato. É você que decide ser feliz. Você pode ser o camarada mais rico do mundo e decidir ser infeliz. Lembram do Michael Jackson? O camarada tinha tudo, ele tinha um parque de diversão na casa dele, para trazer felicidade para ele. Mas ele não era feliz com o corpo dele, com o nariz dele. Quanta cirurgia ele fez naquele nariz? Então, toda vez que você olhar no espelho e ver esse narizinho de Pinóquio aí que você tem grandão, fala assim, Senhor, obrigado. É por isso que eu respiro melhor. Não fica na neura do, eu queria tirar um pedaço do nariz. Eu queria cortar um pedaço do nariz. Arruma uma briga na rua aí que alguém já amassa ele para você, né? Para com isso, querido. Se alegre no Senhor, se alegre pelo que você tem. Regozije no Senhor. A palavra de Deus diz, regozije sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai no Senhor. A gratidão, querido, ela nos tira da beira desse rio, quem dera. A gratidão tira essa ilusão da vida da gente. A gente para de ficar nessa neura. Quem dera eu conseguisse isso, quem dera. Não, a gente é obrigado pelo que eu já tenho. Obrigado por essa comida, obrigado
pelo fôlego de vida, né? Obrigado por estar respirando, obrigado, meu Deus, porque no meio de pandemia, no meio de Covid, no meio de muitos desempregados, eu estou trabalhando, no meio de uma crise mundial, não tem faltado pão na minha casa, a minha luz não está cortada, eu não estou cozinhando no fogão a lenha, eu tenho gás, você entendeu? Agora, qual que é a estratégia do diabo? Fazer a gente reclamar de tudo, a mídia, a televisão, tudo é para a gente reclamar. Pessoas, aumentou o gás, não sei o que, e quanto mais você vai murmurando, quanto mais você vai reclamando, querido, mais você vai se definhando, mais você vai perdendo a sua imunidade, você vai ficando suscetível a doenças, a problemas de saúde. Por quê? Porque a ingratidão, ela faz isso. Então, quem agradece a Deus é o único que consegue viver o presente. Ele agradece. Jesus, ele falava isso: graças te dou, Pai, porque ocultaste as coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Tem gente com tão pouco feliz e tem gente com tanto infeliz. Por quê? Porque felicidade não tem nada a ver com o que você tem, é uma decisão. Então decida, querido, decida ser feliz pelo que você já tem. O coração grato, ele nunca está pensando lá na frente, ele está vivendo o agora. Ele fala assim: obrigado pelo hoje. Obrigado porque hoje, por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que Jesus falou lá em Mateus 6:19? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber ou vestir, porque vosso Pai Celestial sabe a necessidade de todas essas coisas. Nos falta essa consciência, querido, de descansar em Deus. Nos falta essa consciência de em tudo dai graça, como Paulo escreve em Romanos 8:28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Também diz: em tudo dai graças. O apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios que as coisas que aconteceu com ele contribuíram para o bem do evangelho. Todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida, quando elas aconteceram, naquele momento, elas pareciam que eram situações de dor, de angústia, mas agora você olha para trás e você vê que aquelas situações foram boas, proporcionaram algo bom na sua vida. Paulo, ele fala isso, que a tribulação, ela produz, olha que coisa interessante. Toda vez que você vê a palavra tribulação na Bíblia, ela vem por uma consequência de que produziu alguma coisa. A tribulação produz paciência, paciência produz perseverança, perseverança produz esperança. E todos aqueles que têm esperança, querido, eles vivem. O problema é quando perde a esperança. Quando a pessoa perdeu a esperança, aí acabou. Então vamos viver o hoje, vamos ser gratos. Em vez de reclamar da esposa, agradece pela esposa. Poderia ser pior. Você poderia ter casado com a mulher do seu amigo, com aquela megera, né? Todos têm um amigo que tem uma esposa megera, né? Então olha do que Deus te livrou. Você poderia ter casado com aquele homem que ficou daquele jeito, mal acabado. Então saia da ilusão. Sabe, a gente está vivendo muito numa ilusão. A gente parece Alice no País das Maravilhas, né? Querido, está lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição faz parte da vida de qualquer ser humano. Para com essa mania de achar que para você é mais difícil, que para você não dá certo. O vitimismo é a pior coisa que tem. Encare a vida de frente. Seja o problema que vier na sua frente, até porque a Bíblia diz o que em Coríntios 13? Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, não humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Então Deus, ele não é injusto, Deus jamais vai permitir você passar por algo que você não possa suportar, querido. Eu quero encerrar dando um conselho para você, de uma história que eu vi que eu achei fantástica. O filho, ele estava tentando arrancar um tronco de uma árvore. O pai havia saído e chegou, e o filho estava lá, e amarrou uma corda, e puxa para lá, e puxa para cá. E aí o pai passa perto do filho, e vê o filho sofrendo lá, e puxando. E aí o filho está lá reclamando, e o pai fala: filho, usa toda a sua força. E aí ele: eu estou usando, pai, eu estou usando toda a minha força, eu estou aqui me esforçando. E aí ele está lá, e o pai de novo: filho, usa toda a sua força. E aquele jovem está lá teimando. Filho, usa toda a sua força. E aí o filho lá, e aí o pai saiu de perto.
Aí o filho tentou e não conseguiu arrancar aquele tronco. Aí mais tarde, já ele mais calmo, ele vai lá conversar com o pai. Pai, por que o senhor ficou falando para eu usar toda a minha força? Eu usei toda a minha força. Ele falou, não, filho, você não usou toda a sua força. Você podia ter pedido a minha ajuda. Eu teria te ajudado e nós teríamos arrancado. Toda a sua força quer dizer que você pode contar comigo. Você não precisa fazer sozinho. Você tem uma força a mais. Você tem um pai que te ajuda. Você tem um pai que vai lá e vai te ajudar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Será que você não entendeu ainda que você tem pai? Às vezes a gente está usando toda a nossa força, achando, e a gente não consegue mesmo. Toda a nossa força, querido, ela não está focada só em nós. Toda a nossa força quer dizer que nós temos um Deus que nos ajuda, que nós podemos pedir a ajuda dele. Nós temos um pai. E quando a gente não consegue fazer algo, falar, Senhor, olha, eu tentei manter o meu casamento, eu tentei educar os meus filhos, eu tentei regularizar as minhas finanças, eu tentei ter paz com todo mundo, eu tentei, mas eu não consigo, me ajuda, Jesus. E ele vai falar, é exatamente isso que eu estava esperando, você pedir a minha ajuda. Usa toda a sua força, querido, você é muito mais forte do que você imagina. Você não está sozinho. Lá em Isaías 41, versículo 10 fala, não temas. Coloca aí, Lucas, para nós, Isaías 41, 10. Você sabia que existe 365 vezes na Bíblia a palavra não temas? Você sabia? O que é 365, hein? É o busto de alguém? O que é 365? São 365 dias no ano, querido. E olha que Isaías 40, 10 diz, por isso não tema, pois você está sozinho e eu quero que você se lasque. É isso que está escrito? Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu inimigo, sou aquele que gosta de ver você sofrer. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Querido, sabe quem está dizendo isso? É o Criador do cosmos, é aquele que criou todas as coisas. Porque Paulo fala aqui que ele aprendeu o segredo, porque o segredo é isso, ele entendeu que quem estava com ele era maior que tudo. É por isso que ele fala, posso todas nas coisas naquele que me fortalece. É o meu Deus que me fortalece, é o meu Deus que me ajuda, é o meu Deus que me sustenta, é o meu Deus que acaba com a tempestade quando eu estou prestes a afundar. Quem que pegou na mão de Pedro quando ele estava afundando? O próprio Cristo. Entenda que nós temos um Deus onisciente, sabe tudo, onipotente, tem todo o poder, e onipresente, que está em todo lugar. Então não tenha medo, porque ainda que você esteja num vale de sombra e de morte, fique tranquilo, porque Ele está ali também. Ainda que 1000 caiam à sua direita e 10.000 à tua esquerda, fique tranquilo, você não vai ser atingido. Ainda que um exército se levante contra você, fique em paz, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que cuida, você tem um Pai, você tem alguém mais forte que você, que te ajuda. Então use toda a sua força a partir de agora. Você às vezes não está conseguindo, você não está tendo resultado, porque você está usando só a sua força humana. Use a sua força espiritual, porque quando você clama a Deus, querido, vamos ficar em pé. Sabe o que aconteceu quando Josué clamou a Deus? O sol parou. Sabe o que aconteceu quando Elias clamou a Deus? Por 3 anos e 6 meses não choveu. Quando a gente clama a Deus, querido, não tem poder. Jesus falou, vocês não só fariam as obras que eu fiz, mas vocês vão dizer a esse monte, ergue-te daqui e se lance ao meio do mar, e isso vai acontecer. Então use toda a sua força, confie em Deus, creia que se Deus é por nós, creia que agindo Deus, porque como diz Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja as ovelhas da malhada, né? Porque aí você tem que conhecer todo um contexto bíblico e saber que a malhada era aquela porção que Labão deu a Jacó. Então, se
nascesse ovelha malhada, Jacó pegava para ele, e era a coisa mais impossível de acontecer, era nascer ovelha malhada, mas de repente começou a nascer ovelha malhada para todo lado. Querido, com Deus, lembra da história de José? A Bíblia nos mostra, obrigado Daniel, Deus abençoe. A Bíblia nos mostra o que é viver em triunfo. Viver em triunfo é crer em Deus, mesmo em meio à tempestade. Nós estamos, lembra de José, está lá jogado numa cisterna, totalmente impotente, totalmente sem esperança, totalmente achando que a vida estava acabando ali, mas na verdade ele estava num processo de aperfeiçoamento. 13 anos depois, quem que é José? Não é mais um jovem jogado ao calabouço, rejeitado pela família, ele não teve um trauma de rejeição pela família, pelos irmãos, não. Ele se esperançou em Deus, ele confiou em Deus, e ele virou governador do Egito. Vamos olhar, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, no meio de 10.000 judeus, e virou um dos homens mais importantes da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, prisioneiros levados para a Babilônia, viraram príncipes. Pegaram eles, lançaram na fornalha de fogo ardente. O que aconteceu? Aquilo não foi o fim deles, aquilo foi a promoção deles. Golias não destruiu Davi, Golias promoveu Davi. A sua luta, a sua tribulação, a sua tempestade, a sua circunstância, ela não é para te destruir, ela é para te promover, ela é para te fazer passar de nível, ela é para te levar para outro estágio. Porque a vontade de Deus é que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, atingimos a medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, 13. Então vamos descansar em Deus. Vamos viver o hoje, vamos sair dessa crise de ansiedade, vamos viver uma vida boa. E vida boa é quando eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Vida boa é quando eu sei que se Deus é por mim, quem será contra mim? Vida boa é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. E todos nós temos essa vida boa, porque só tem vida boa quem está em Cristo. Quem intentará acusação contra as coisas de Deus? É Deus quem o justifica. Amém, querido? Creia, 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 creia que agindo Deus ninguém vai impedir. Nós vamos orar.